Quinto episódio do AutoCast, mais um produto do Autos Encontros, ou seja, é a extensão do evento mais exclusivo do Brasil, o evento automotivo mais exclusivo do Brasil. Aqui é uma extensão e a gente sempre está recebendo aqui grandes personalidades do nosso segmento, são convidados que trazem muito conteúdo que, obviamente, não cabe em cada palestra do Autos Encontros, e a gente encontrou, né, uma forma de destacar esses grandes nomes. Não é isso, Carol? É isso aí, um oferecimento dos nossos patrocinadores. Eleven, a melhor empresa de blindagens do Brasil. QR Code na tela, telefone 0800 123 1111. E Albuquerque Comex, a melhor empresa de consultoria de importação direta. Entre aí no QR Code e conheça Albuquerque Comex e Eleven Blindagens. Tá dado o recado. Tá dado o recado. Hoje então, dei direitinho. Vamos embora. Ela já sabe até o 0800 de cabeça. Carol grava fácil. E quem que a gente vai receber hoje é uma personalidade, poderíamos dizer que é um legítimo português do Portugal. Isso. Quem seria ele, hein, Carol? Isso aí, foi patrocinador do Autos Encontros, participou da mesa do pós-venda, tem a maior rede de assistência técnica de carros aqui no Rio de Janeiro. De carros não, de pneus, né? Não, é o maior auto center do Rio de Janeiro. Isso aí. Quem é ele? Quem é ele, Gerson? Fernando Mendes, por favor. Vamos embora. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, e aí? Tem muito assunto, não tem? Mas antes desse assunto, a gente gosta de presentear o nosso convidado. Tem um presente para o nosso convidado. Para marcar, então deixar presente registrado. Gente, olha aqui. que gentileza. Muito pode obrigado. Pode mostrar ali para a câmera que ele vai todo mundo. Mas, fica ali. É um protocolo durante esse evento. Que é um Fernando evento, Mendes, né? O mundo dos pneus. Gente, deixa eu falar um pouquinho. Só um pouquinho que tem um presentinho também da Eleven para o Fernando. Guarda uma carteira. Muito obrigado, seu Henrique. Sensacional o presente. É isso aí. Gente, o Fernando é um grande amigo até. Já temos aí uma longa estrada, são quase 40 anos convivendo comercialmente e também a nossa relação de amizade. E ele é um sujeito com uma bagagem nesse mundo que nós vamos entrar agora, não é no mundo só dos pneus, não, né? O pneu é o primeiro contato que o automóvel tem com o asfalto. E através do pneu se descobre muitas coisas, vários itens que compõem o automóvel. Não é isso, Carol? É isso aí. E é importante para as mulheres também entenderem que elas agora vão entender desse assunto. Carol, você quer fazer alguma pergunta? Começar com você? Eu queria já começar com uma pergunta, Fernando, porque eu tenho certeza, eu não sei, e acredito que muitas mulheres também não sabem. A gente chega lá, aí você fala assim, tem que balancear e alinhar o pneu. O que é essa balanceamento e alinhamento? Qual a diferença de um do outro e a importância? Legal, vamos começar pela base, né? Boa pergunta, Carol. E realmente isso é uma dúvida que todo mundo tem. Coincidentemente, recente eu fiz 2 pílulas pequenininhas falando do assunto. Mas vamos lá. Vamos primeiro falar de alinhamento. Eu gosto de pegar sempre a pegada de alguém que bota o pé no chão e você pode estar com o pé virado para dentro, o seu pé está convergente, ou o seu pé está virado para fora, você está divergente. Aí vem a história que o pessoal fala de cambagem. Cambagem seria a inclinação do seu pé para dentro ou para fora. E o caster, que seria uma roda mais para trás ou mais para frente. Então, quando você faz o alinhamento, você justamente regula todos esses ângulos. E alguns carros mais sofisticados, inclusive, você regula a traseira também para que você faça um paralelismo perfeito do carro. Muito pertinente a pergunta que você fez, porque todo mundo fala de pneu. Mas se o seu carro não estiver perfeitamente alinhado, você freia mal, você faz curva mal, faz tudo mal, simplesmente por ele não estar alinhado. E na questão do alinhamento, também tem uma pegadinha. É nesse ponto que muitas empresas mal intencionadas pegam um pneu
e botam ele com preço assim extremamente atraente, que todo mundo fica, que preço maravilhoso. E muitos até dizem que o alinhamento é de graça. Porém, chegando nessas empresas, a pessoa entra, todo atendimento tranquilo, sossegado, e aí começam as histórias aonde as ovelhas começam a mostrar o verdadeiro lobo. Aí começa a criação de, você está com o eixo empenado, mas deu muita sorte que eu vou desempenar o seu eixo, e você vai, quando você vai ver essa conta a gente já pegou notas, parece absurdo, tá? O mínimo que a gente encontrou foi R$3.200, R$8.000, porque é uma capacidade criativa muito grande, mas tudo começa justamente porque o primeiro olhar do consumidor é em cima do preço do pneu e ele esquece do alinhamento. Aí no alinhamento acontece isso tudo. Então, voltando à tua pergunta, do alinhamento é essa parte que eu acabei de explicar, que todos os ângulos do carro são regulados. E o balanceamento, que todo mundo fica, e é uma coisa que todo mundo acha, uma coisa está ligada à outra. Não, normalmente quando você faz um serviço, você faz o outro, mas eles são diferentes. O balanceamento consiste, a roda e o pneu, quando você forma um conjunto, eles têm um desequilíbrio de peso. Então você bota numa máquina que a gente chama de balancear para ela identificar aonde está a parte mais pesada. Então a roda fica girando, você vem com um contrapeso, um chumbo metálico, e justamente no ponto oposto, aonde está o maior peso, você bota outro peso igual. Aí fica equilibrado. Se não tiver balanceado, extremamente desbalanceado, é aquele efeito que você sente o volante tremendo. Mas só uma observação, nem sempre que o volante está tremendo desse jeito, balanceamento. Podem ser outras coisas. Mas, basicamente, dentro da tua pergunta, o balanceamento é o equilíbrio de peso. Aí o carro roda sereno e suave. Se você não faz o balanceamento, você leva muita vibração desnecessária para a suspensão. Os carros mais sofisticados hoje, você percebe pouco essa diferença de vibração, porque ela é absorvida. Só que danifica, não seria interessante acontecer, e o pneu também não fica completamente suave rodando no chão para trazer mais estabilidade. Como o Gerson falou com muita precisão, o pneu é o grande contato de toda a tecnologia. O máximo da tecnologia que você tem no carro, ela é transmitida ao piso pelo pneu. Então, se ele não tiver alinhado, balanceado e organizado, de nada adianta você ter o melhor carro do mundo se isso não for atendido. É uma coisa básica. Obrigada, que aula. Então, quer dizer, a importância de se fazer os dois e a diferença. Já viram que esse podcast vai ser bom, hein, gente? Agora, Carol, posso pegar uma oportunidade? Fala, olha só, rapaz. você, marido, namorado, irmão, se bem que os homens também acabam pecando demais nisso, não dá nem para dizer, olha, ajuda elas, porque calibragem de pneu. Gente, pelo amor de Deus, calibrem os seus pneus, porque... Qual o tempo? Qual seria a sua orientação para a calibragem de pneu? Tem tempo? Tem o uso? O que interfere nesse processo de calibragem? Gerson, se não fosse pedir muito, eu gostaria, em nome de todos os revendedores de pneu, para que vocês tenham o máximo de estabilidade, conforto, por incrível que pareça. A calibragem ela é tão sofisticada, que em campeonatos de velocidade, caminhões, coisas, as equipes ficam brigando ali na calibragem, tira uma libra, tira duas, tira três, sobe um pouco para conseguir um melhor desempenho. Por quê? Isso faz o perfeito contato do pneu com o solo ou o mau contato dele com o solo. O ideal é calibrar a cada 15 dias, ou pode ser um pouco de exagero, mas pelo menos 30 dias, todo mês, dá uma calibradinha, dá uma conferida. Isso, cara, é fundamental para você tirar a estabilidade toda do pneu. Só para dar um exemplo, vou pegar aqui, Albuquerque, só um minutinho, vou pegar o seu boné aqui, emprestado. Se a gente olhar, o pneu tem esse formato aqui. Se você infla ele demais, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma protuberância aqui no meio, automaticamente não vai apoiar um ombro nem um outro. Já se você tira a pressão dele adequada, a parte do meio afunda e ele só se apoia
nas pontas. E quando você vai fazer uma curva, o carro já não reage direito. Então, é aquela coisa, o excesso e a falta atrapalham. Por isso, é sempre legal o carro ou tá na porta, ou tá na mala, ou tá no porta-luva, ou se não tiver nenhum desses lugares, você abre o manual do proprietário e você vai ver lá que tem a calibragem recomendada. Até mesmo, em muitos casos, a gente tem até na etiqueta, na coluna do carro, na porta de entrada, você tem a calibragem para orientação da fábrica. Mas eu quero até me estender nesse assunto para te perguntar o seguinte. Existe a orientação da fábrica, tá? E eu particularmente, eu não estou falando para ninguém seguir o que eu faço, né? Mas eu gosto do pneu um pouco mais vazio, um pouco com uma calibragem mais baixa, porque eu tenho a sensação, tá? Quando eu estou viajando, de que o carro ele tem um maior atrito com o asfalto, obviamente gasta mais pneu, mas eu me sinto o carro mais seguro. Ao contrário de que quando você aumenta a calibragem da recomendação de fábrica, você tem um pneu mais duro e tende o carro a quicar, vamos dizer assim, que ele quica, ele tem menos contato com o solo. Estou errado? Gerson, é uma questão... É pessoal minha, né? É uma questão de percepção, mas atrás de calibragem tem muita informação, muito estudo em cima disso. Aí tem a ver com suspensão, tem a ver com uma série de coisas. O carro, o modelo, o peso do carro, tudo isso. Eu sei faz muita diferença. Eu recomendaria que fosse usado a calibragem correta. Por que eu estou falando isso? De fábrica. De fábrica. E se ele mudar o pneu? Porque ele está fazendo a montadora, ela está te indicando uma calibragem baseada até no pneu que ele utiliza. Não só pelas medidas do pneu, como até, muitas vezes, até o fabricante. E quando você altera isso, o que isso pode acontecer? A pressão do pneu e a calibragem vai continuar mesmo. Não muda? Porque tudo uma compensação da suspensão, peso, uma série de fatores que entram ali. E a calibragem é tão importante que quando a gente vai para demonstrações de fábrica, um teste de pneu, pequenas variações, fazem uma diferença, sim, muito grande. São nesses ambientes que você começa a desmistificar, assim como você acreditava nessa questão da calibragem, eu também achava. É fato que você com o pneu mais vazio, você tem uma sensação do carro estar mais confortável. E realmente ele vai ficar, porque ele vai absorver um pouco mais, porém, ele não vai estar no máximo de eficiência dele para uma curva molhada, para uma frenagem mais rápida, ele vai reagir de forma diferente. Enfim, esse é um mundo extremamente... Para poder se falar. Extenso. Vamos aproveitar que, cara, tem muito assunto, Carol. Meu Deus, não, você só falou de pneu, de calibragem? Eu fiquei na dúvida se quando você anda com um carro muito rápido, o pneu ele tende a aumentar a calibragem dele? Isso é místico. Olha só, Carol, você está arrebentando nas suas perguntas. Não, é porque eu tenho essa dúvida, porque às vezes a gente vai lá e calibra, por exemplo, 30, aí pega a estrada. Tá calor na estrada. Aí acelera, aí de repente você para lá, nossa, tá alguma coisa errada. Aí você vai lá ver, já tá com 35. Então, não se deve nunca com pneu aquecido você calibrar ele. Porque quando ele aquece, se você for medir, você tem uma sensação de que ele aumentou de pressão. Medindo ele, tá, mas não é para mexer nessa hora, porque é em função do calor, ele realmente dá uma expandida, mas não é para baixar, é para deixar dessa forma Deixa mesmo. como tá. Agora, uma coisa que você falou que puxa a outra. Você falou assim, o pneu quando você começa a rodar estica muito, uma coisa que todo mundo às vezes pergunta, pneu tem índice de carga? Pneu tem código de velocidade? Tem. E deixa eu pegar uma coisa do dia a dia aqui para facilitar. Falando do movimento, você falando de acelerando. Por exemplo, se a pessoa botar um pneu, que o código de velocidade dele recomenda que o máximo dele seja, um exemplo hipotético, 120 km. E a pessoa pega esse carro, leva ele a 180 km. A tendência desse pneu, pela força centrífuga, é deformar. Você pega, por exemplo, aonde você visualiza muito bem isso? Você pegar uma máquina de lavar
que para todos nós, sejam homens, mulheres, todo mundo já teve curiosidade de olhar uma máquina de lavar. Quando você bota enxugar, a roupa praticamente ela é espremida contra a parede. Então, essa força, quando ele está girando, ele vai puxando o pneu. Se você olhar num ambiente filmado, você vai ver que um pneu largo, ele vai tendendo a encolher, tomando um formato de um pneu de moto. Então, é por isso que os pneus de código de velocidade tem as letras do lado, cada letra tem um comportamento diferente. Então, o uso do código de velocidade correto no carro é muito importante. Outra coisa é uma outra letra que diz o índice de carga. Por exemplo, tem carros que uma mesma medida de pneu ocupa, por exemplo, uma Fiat Toro e pode ocupar um outro carro que seja um carro que nunca carregue peso na vida. A medida dos pneus é totalmente igual, mas a estrutura por dentro do pneu ela é extremamente reforçada. Então ela tem um outro índice de carga, quando de repente, vou para a fazenda, e o cara vai encher aquilo de coisas em cima, ou de lenha, ou disso, ou daquilo, do outro, vai dar uma carga muito grande, ou quem trabalha em construção, o pneu vai ter que suportar muito peso e não estourar. Então o índice de carga também é algo importante, então sempre as letrinhas lá. A realidade, a lateral do pneu tem uma série de informações ali muito relevantes. Isso aí. Muito bom. E o pneu, você tocou nesse... A Carol está indo realmente, está brilhante aí. Carol tá Não, eu tenho mais uma pergunta aqui. Então vai lá, Carol. Vai lá, tá indo muito bem. Eu queria saber se pneu tem data de validade, de vencimento. Vou te contar por quê. Porque eu, lá atrás, há muitos anos, eu comprei um carro muito antigo, mas que estava pouco rodado. Era um carro com 10 anos, acho que tinha só 10 mil quilômetros, né? Enfim, aí, espertamente, o carro todo novo, peguei estrada. Mas não consegui, do Rio a São Paulo, não deu para chegar em São Paulo, todos os pneus estavam com bolhas. E era do original do carro. Aí eu falei, gente, o que aconteceu? O pneu venceu? O pneu vence, Fernando, se ficar muito tempo parado? Você está falando de um assunto... Só para enriquecer a pergunta dela, tá? Isso é tema, eu tenho visto até nas redes sociais. Gente que entende do assunto, falando, né, até afirmando que pneu não tem validade, não tem tempo de validade, porque ele tem apenas a data da fabricação. Ele não dá data de validade. Vamos lá, agora vamos ter uma aula aí. Então, vamos lá, Carol. Como o Gerson acabou de falar, coincidentemente, essa semana, nos últimos 30 dias, tem rodado uma polêmica muito grande a respeito do assunto. O pneu tem uma coisa, DOT, do lado. E os pneus, como eles são, digamos assim, comercializados pelo mundo inteiro, eles tentam contemplar dentro de um pneu várias normativas de cada país. Então, nos Estados Unidos, o DOT seria como se fosse o nosso Detran aqui. Então, ele exige que esteja lá a data de fabricação do pneu. Daí nasce a história do DOT. Aí começa a polêmica das pessoas dizendo não tem validade na frente do pneu, tem data de fabricação. A ANIP realmente diz que aquilo é a data de fabricação. Mas, para contrapor isso, eu depois vou explicar um pouco mais, como as fábricas procedem. Se você pegar... Eu vou pegar o máximo do exagero, que não serve... Gente, pelo amor de Deus, isso não se aplica ao mundo normal, nem das Porsche, nem das Ferraris do dia a dia. Vou falar de motosport. Se a gente estiver falando de Indy, Fórmula dessa ou daquela ou da outra, um fabricante de pneus esportivos só comercializa o pneu com data de fabricação até 2 anos. Depois de 2 anos, ele não comercializa. Por que ele não comercializa? Porque esse pneu muitas vezes ainda vai para estoque para depois ele ser usado. E o pneu, ele é um processo em reação química constante. Desde o dia que ele nasce e vai caminhando, ele está em constante reação química. Se vocês, por acaso, pegarem um pneu novo e pegar uma chavezinha e passar assim de leve no pneu, você vai ver que vai ficar um risquinho. Por quê? E dentro dele ele tem uma cera que ela tem um papel como se fosse, mal comparando, um hidratante,
que à medida que o tempo vai passando, aquele hidratante vai sendo colocado para fora. Aí um vídeo polêmico que teve há pouco tempo de uma pessoa que eu respeito muito e entende muito do assunto, é um piloto. Ele fez, acho que às vezes a gente está empolgado, faz uma comparação de Danone com mortadela, não sei o quê, que pneu não é Danone, a mortadela não tem validade. Eu entendi que ele quis fazer uma analogia. Porém, a gente tem que ter um certo cuidado. Eu fiz até um vídeo brincando, pegando um pneu dentro de uma adega climatizada e dizendo que um pneu não vem de uma adega climatizada, ele fica o tempo todo tendo algum tipo de calor. Então ele fica acondicionado dentro de um ambiente ventilado, tranquilo. E o ideal é que esse pneu seja comercializado até 5 anos depois que ele foi fabricado. Depois disso, ele vai devagarinho perdendo as características dele. Aonde isso vai fazer diferença? Vai fazer diferença justamente nos carros de mais performance. Nos carros de menor performance, dificilmente você vai perceber isso. Agora eu vou dar um outro exemplo. Todo mundo, se pegar um tênis e deixar ele guardado dentro do armário 2 anos, se um dia você for usar o tênis, ele começa a craquelar todo, começa a desfazer. Então, a borracha parada, e mesmo num carro, por exemplo, você fala um carro desse, o carro rodou pouco, não rodou nada, um carro 5 anos, aí você acha até que foi benéfico não ter rodado. Pelo contrário, aquele pneu montado naquele carro, sem rodar, acaba sendo ruim para ele. Até alguns carros de colecionadores... Mas no caso do carro de baixa potência... É como ela colocou, o carro foi submetido a um ritmo elevado, ou seja, você colocar o carro na estrada, onde a gente sabe que as velocidades são mais altas, né? E você tem as condições do tempo, do clima, chuva, calor. Então, ali, isso pode interferir nesses carros de baixa potência. Mas nos carros de alta performance, que eu penso o seguinte, Fernando... não estou falando de validade, não. Estou falando de eficiência, tá? Você tá com um pneu novo, né, recente, em boas condições, isso transmite para o motorista uma segurança até psicológica, porque você está atingindo velocidade altíssima, onde requer um pneu de alta performance, com especificações adequadas para aquele carro, para aquele ritmo de velocidade. Então, são carros que estão acostumados. Aí, quando você fala que não interfere muito, não interfere se o uso for se for urbano. Porque se você submeter um carro mesmo de 1.0, parado há 10 anos, com 5 mil quilômetros, e colocar esse carro na estrada e ir daqui para São Paulo, será que esse pneu vai ter... Não, ele com certeza ele vai dar problema. O que eu estava querendo me referir, Gerson, é que normalmente os pneus, digamos assim, de maior giro dos carros mais comuns, raramente você vai ver um pneu desse com dote antigo, porque eles giram, não chega nem a esse ponto. Já os pneus mais sofisticados, eles giram com menor tempo. E aí até acontece uma coisa muito interessante. Não é incomum você chegar a um dono de Ferrari e querer um pneu que foi fabricado ontem. Por isso que até a gente brinca dizendo, poxa, peraí, o pneu não é pão quente na padaria que sai toda hora. Porque esse pneu, às vezes, ele é fabricado numa determinada fábrica no mundo e ele participa de uma logística que gira, sai da Turquia e vem para o Brasil, ou vai para um centro de distribuição na Itália, da Itália vai para o resto do mundo. Então, é normal você pegar um pneu com 2 anos de fabricação, 3 anos de fabricação, totalmente normal, e ele vai funcionar perfeitamente. Então, tem uma série de coisas nisso. Eu gosto muito das coisas que andam pelo caminho sem os extremos. Alguém dizer que assim, não faz diferença nenhuma um pneu com 7 anos, não, claro que faz diferença. Por que faz diferença? Por causa disso. Mas eu sempre gosto de falar das coisas dando uma possibilidade das pessoas conhecerem como as coisas funcionam e elas fazerem a escolha delas. Isso aí, o que eu prefiro? O que é bom para mim? A realidade, como as coisas funcionam, são desta forma. Para mim tá bom isso aqui ou não tá bom. Eu não gostaria de pegar um carro com muita potência, com um pneu de 5, 6 anos e ir para uma estrada. Eu não ficaria seguro.
ficaria sempre naquela, pô, será que o pneu vai aguentar? Que nem muitas pessoas não veem, mas o pneu... A tal da dúvida. Ele, às Na vezes, dúvida a gente não faz. ele vai ficando com um formato, digamos assim, ele vai como se ele se tornasse de borracha para plástico. Então ele vai endurecendo. No que ele vai endurecendo, a tendência dele é dar pequenas rachaduras. Dessas rachaduras, às vezes, ele começa a soltar pedaços. É esse o ponto. Então, Eu entendi, então, que é o que aconteceu comigo, que eu perguntei, é assim, o tênis também não tem prazo de validade, mas também se eu pegar aquele tênis que tá lá guardado no armário 10 anos e querer correr uma maratona da São Silvestre, eu não vou chegar a um quarteirão. Pode se despedaçar pelo caminho. É o que aconteceu com o pneu. E agora você me lembrou uma coisa muito interessante. No outro dia eu estava numa academia, conversando com vários personagens, e aí quando eu falei essa história do tênis, ele falou assim, porra, você falou isso? Pô, faz todo sentido, porque eu estava com uma aluna aqui, que às vezes a gente queria fazer um exercício em que ela tinha que usar um pouco mais o atrito do tênis, e ela não parava em pé, escorregava direto. Eu falei, pô, Fernando, troca esse tênis. E não é que ela pegou um outro par de tênis e aí ela passou a conseguir travar no chão, é exatamente isso. É claro que ali estava numa condição extrema. E eu sempre posso falar assim, condições extremas. Não é um pneu com 3 anos que o pneu tá ruim. Não é disso. Em resumo, pneu bom é pneu novo, pneu bom é aquele que você se sente seguro, né? E tempo de validade, né? Depende muito da percepção, da avaliação de cada um. Mas você, particularmente também, como eu, não confiaria em viajar com carro de alta performance, com pneu com 10 anos parado aí sem uso. Outra sensação maravilhosa. Pega um carro e bota 4 pneus, 0 no carro e sai para dar uma volta. É maravilha. Você parece que está andando numa carruagem. A sensação de dirigir é diferente, o conforto é tudo diferente. Por quê? O pneu está mais elástico. Então eu diria que todo mundo que tem a possibilidade de investir em pneu, faça. Se puder, faça. Não vale a pena, porque eu estou vendendo pneu? Não, claro que vender pneu, eu falo disso. É um ofício. Mas eu não vendo pneu no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Mas está mais do que provado. Se quiser fazer um test drive, eu monto e a pessoa dá uma volta para vocês sentirem o quanto o carro faz diferença. Então, se você tem alguns caprichos com você, gosta de um bom perfume, de um bom charuto, de um bom vinho, bom isso, aquilo, um pneu que é algo que vai rodar com você 4, 5 anos, você às vezes vai ficar esticando um pouco mais. Eu, sinceramente, não vejo fazer sentido um carro, às vezes sofisticado, caro, andando com pneus de má qualidade. Mas é só um comentário. É um ponto. Agora vamos estender, vamos avançar mais, Carol. Pneus, né? Nós já falamos sobre pneu, bastante sobre pneus. Agora a gente tem um item muito importante que impacta, inclusive, em situações que eu vou falar um pouco mais à frente. A importância dos amortecedores. Os amortecedores, eles têm uma função importante no desempenho do carro, na suspensão, no equilíbrio, no próprio alinhamento, cambagem, entendeu? Tudo isso aí. Ele acho que tem ali uma parte central de toda a estrutura da suspensão. E é ele que impacta no nosso conforto e até mesmo a segurança. Tá? Como é que você fala sobre amortecedores? Obviamente que cada montadora, cada fabricante tem as suas orientações, mas, em média, quanto tempo dura um amortecedor? Gerson, eu tenho, digamos assim, me dedicado um pouco a ser um observador de amortecedor. E vou voltar um pouco no passado, no tempo dos carros antigos, como Chevette, Monza, Passat, que a gente trocava amortecedor assim direto, porque eles acabavam muito rápido. E os amortecedores vieram evoluindo. Hoje você tem amortecedores, eles se assemelham muito a uma bomba de bicicleta. Então ele tem uma redução justamente para que ele controle o movimento da mola, a mola carrega o peso todo do carro. E se você deixasse uma mola sozinha, sem assistência de um amortecedor,
o carro pareceria uma perereca pulando, tom, 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 ele perderia a estabilidade toda. Então, o amortecedor ele tem um papel de fazer a maestria de abertura e fechamento da mola. E hoje, para não dar bolha de ar no óleo, além do óleo que tem dentro dos amortecedores, eles ainda são injetados gás para aquilo ali ficar completamente pressurizado e não dar o mínimo de bolha de falha dentro do óleo. Acontece que, com o tempo, eles vão diminuindo um pouco da eficácia, mas não ficam... Raramente a gente pega amortecedor que, como no passado, não sei se você lembra que você pegava amortecedor no passado, isso aqui na mão, sacudia ele, não tinha nada. Hoje os amortecedores só vão perdendo eficiência. Mas aí tem um marco temporal das empresas que trabalham de forma muito séria. O que começou a acontecer? Começou a haver uma venda indiscriminada de amortecedor, uma coisa que começou a ficar um estigma do consumidor de uma maneira geral, que quando alguém falava em amortecedor, ele já se assustava, pô. Troca. Não, ficava assim, pô, será que é sério? Não é sério? E aí as empresas mais sérias começaram a ficar inseguras de abordar o tema amortecedor e serem mal interpretados. Se for falar numa quilometragem, eu acredito que um jogo de amortecedor... Em média. Botar uns 80 mil. Se você trocar um jogo de amortecedor e botar no carro, por exemplo, você troca um jogo de amortecedor e bota um jogo de pneu, você sente o carro muda totalmente diferente. Do mesmo jeito que você... Só que o pneu ele é muito mais visual. Você olha o pneu e vê que o amortecedor você não vê. O amortecedor é invisível. Você não percebe, ele só muda a eficiência. Tentando melhorar isso, na Widman a gente tem alguns equipamentos interessantes. A gente tem um laboratório de ruído, onde a gente consegue botar o carro e simular todos os movimentos como se o carro estivesse andando uma rua de paralelepípedo, numa estrada, e a gente vai alternando porque ele tem um frequencímetro e ele começa a mudar de um lado para o outro. Então tem às vezes coisas que ninguém descobre de barulhos e com esse laboratório a gente consegue descobrir. Então teve um caso de uma Porsche que ela já tinha passado por 3 lugares e ninguém descobria qual era o problema do carro. Quando a gente foi olhar e botar na máquina, coisa mais inusitada, a borracha da porta estava gasta, o carro era um carro conversível, e quando ele oscilava um pouquinho, a porta encostava na carroceria. Mas a sensação que você tinha é que era amortecedor, não tinha nada a ver com amortecedor. Um outro carro também, um barulho na traseira. Quando a gente foi ver o vidro traseiro, ele numa extremidade estava mal colado. Quando a carroceria torcia, ele descolava um pouco e fazia um toque-toque. Então, o mundo do ruído dentro do carro é impressionante. Até Fala, Filipão. Felipe Fera gravou com a gente e fez um teste de um carro dele que fazia barulho. Eu falei, pô, Felipe, tem alguma coisa no teu carro. Tem um barulho. Ele estava com uma picape na época. Quando a gente foi ver, ele estava com um vidro de algum produto na porta e ele tinha se desligado, que a mulher tinha deixado aquilo lá no carro e aquilo batia. Então, o mundo amortecedor ele acaba tendo 2 mitos, que tem coisas que realmente são dos amortecedores e outras são barulhos do carro que às vezes são confundidas. Aí as pessoas ficam com trauma, às vezes, de mexer de amortecedor. Uma outra coisa que às vezes a gente aplica na Widman, que eu já pedi a vários fabricantes, se tinha alguma coisa de verdade que conseguisse checar para trazer transparência para o consumidor. Olha aqui, vou te mostrar no gráfico, vou te mostrar aqui. De forma prática. De forma prática, mas não tem... Até agora, pelo menos eu não vi, e eu vivo atrás disso, mas aí um dia a gente teve uma ideia. Usando esse laboratório, a gente percebeu que o amortecedor ele vai aquecendo. Inclusive, o óleo afina. Se você deixa muito tempo na máquina, a gente já fez teste proposital, tudo pensado, o amortecedor estoura. Porque em condições normais ele não ia ser estressado àquela temperatura. Aí, embora seja português, falei assim, tive uma ideia. A gente pegou uma câmera fotossensível, estressou os amortecedores em igualdade e pegou a câmera fotossensível e foi medir a temperatura de cada. Aí você percebe quem é o
o inconveniente dos 4 amortecedores pela temperatura. Aquele que está com a temperatura mais baixa foi aquele que não se estressou, ou seja, ele não está funcionando direito. Então, com essa pegada, quando a gente tem muita dúvida, carros de suspensão muito sofisticados, onde para você tirar tudo é um mega trabalho, e às vezes a gente está caçando o problema, a gente usa essa pegada e consegue descobrir na hora. Mas faz muita diferença. Aí, se você for medir um amortecedor, usar uma câmera e for medir um amortecedor muito novo e olhar a temperatura de um outro, você vai ver que tem pequenas variações. Mas, de novo, tudo são escolhas que cada um de nós faz. Por isso que é muito importante você escolher empresas sérias de verdade, com compromisso. Para tratar de um assunto sério. Já tratar de um assunto sério, com transparência, empresas que tenham referência de amigo, do vizinho, do conhecido, que você olhe e acredite. Claro que se você escolher o Widman, eu vou agradecer imensamente, por favor. Eu super indico. Eu confio na Widman. Eu confio na Widman. Caso você tenha algum outro amigo, prefira ir em outro lugar, fazer o quê, né? Faz parte, se estiver em outro estado. Mas, enfim, escolher empresas sérias para que elas possam fazer uma análise e você se permitir fazer a melhor escolha para você. É a escolha de cada um. Tanto é que eu lembrei até daquele caso, que ainda eu falei, eu confio na Widman, que a gente teve uma época um carro, não precisa falar a marca, foi condenado à caixa. Porque o carro, você andava, daí o carro dava tranco, assim, parecia que a caixa ia quebrar. Aí indicaram pra gente, a gente levou até no nosso querido Frank, né, que participou com você da mesa, e ele falou pro Gerson, ficou lá, fez uma análise do carro, e ele falou, Gerson, teu carro não tem nada. O problema tá no pneu. Troque os 4 pneus. Lógico que a gente foi aonde? E os pneus eram novos. E os pneus eram novos. Seminovos. Fomos na Widman que resolveu o nosso problema, porque realmente quando tirou o pneu, não era de uma marca muito boa, Xing Xing, sei lá qual era a marca, e tinha Tava tudo trançado e por dentro por dentro. E aquilo o arame, né? A tela, né? Sim. Mas fazia um barulho, Fernando, que parecia que parecia que ia virar Flintstone, assim, que o chão ia cair. E condenaram a caixa de câmbio. Resumindo, esse carro era um BMW, foi para a concessionária porque dava um pancadão. E como é uma BMW X3, ela tem medidas de pneus diferentes, na frente uma, traseira outra. E o que aconteceu? Estava tudo perfeito. Só que o carro dava um trampo. Dava um pancadão. E a própria concessionária indicou, cara, o Frank, foi aí que eu conheci o Frank, né, um engenheiro que trata só de câmbio automático. Cara, falou, problema o diagnóstico deu câmbio automático. E eu fui lá, ele ficou com o carro 2 dias, fez um estudo profundo, levou ao conhecimento da BMW da Alemanha, porque ele é um alemão, tem essa facilidade. E ele me chamou e falou assim, pode trocar os pneus. No teu carro não tem problema nenhum. Eu falei, mas como, cara? Os pneus estão tudo novo. Cara, já levei, inclusive, na Widman, disseram que está tudo certo, medida, vai lá e troca o pneu. Eu cheguei e levei na Widman novamente, meu amigo Giovanni, ele vai lembrar do caso. Eu falei, Giovanni, mas não é pneu. Eu falei, não teima, cara, troca os pneus. Se for o problema for o pneu, eu compro os pneus e jogo esse fora. Batata, trocou os pneus. Isso foi tema, inclusive, levado para a BMW. Ou seja, era um problema nos pneus, gente. Foi condenado o câmbio automático do carro. E não teve problema nenhum. Então, olha a importância do pneu, a importância disso tudo. Mas vamos mais perguntas, vamos estender mais assunto. Vamos falar agora de elétricos. Mas antes de falar de elétrico, só falando... Vocês viram que bacana? O Gerson chegou... pediu para trocar os pneus, mas o estado dos pneus estava muito bom. A equipe ainda tentou insistir com ele, mas você tem certeza disso? A preocupação. E não é só com o Gerson, qualquer cliente que vem ao Widman, existe uma preocupação muito grande nossa de, se tem uma necessidade, se a gente percebe que pode ser a montadora a solução, que está num recall, alguma coisa, já tiveram vários casos, a gente recomenda e dá assistência para que volte na montadora e converse com eles
E muitas coisas, às vezes, são resolvidas dessa forma. Só para ilustrar. Mas falei que você ia Muito falar de bom. elétrico. Aproveitando, Fernando, fale aonde tem o Widman aqui no Rio, quais São suas quantas lojas? lojas. São quantas lojas? Vamos os fazer um merchan agora aqui. serviços, São quantas lojas você tem hoje no Rio de Janeiro? São 9 lojas 9 hoje no lojas. Rio. Você tem na Barra, você tem no Recreio, Botafogo, Niterói, Maria da Graça, Jacarepaguá, Tijuca. Deixa eu ver se eu esqueci algum lugar. Gente, Campo Grande e Caxias. Carol, olha como é que olha a competência de você cuidar de um auto center com 9 lojas. Lembrando que eles vendem até birro. Né? Como é que faz o inventário disso? Deve ser um negócio de louco, mas vamos deixar para outra oportunidade, porque o assunto é muito longo na gestão de um auto center com tantos itens que envolve, né, o teu negócio. Né? Já só antes da gente passar para elétrico, Vamos eu queria lá. passar num ponto também muito importante que o mundo mudou e eu acho que a gente precisa olhar de uma outra forma. Óleo do carro e lubrificante. Todo mundo, eu vejo, digamos assim, uma questão do consumidor em geral, quando fala assim, como é o uso do seu carro? Eu falo assim, uso severo e o uso normal. Isso. Toda vez que alguém pensa em uso severo, pensa, se eu for para a estrada, eu uso severo. Isso, não, só vou aqui, vou na padaria, vou ali, vou aqui, é tranquilo. Ao contrário, o uso severo é justamente no engarrafamento do perímetro Isso. urbano. E eu até acho que em algum momento os fabricantes, de uma maneira geral, teriam que parar de medir o uso de lubrificante por quilometragem, e sim como é na aviação, por horas de motor. Porque, invariavelmente, às vezes Perfeito. você leva de Botafogo até o Recreio, sei lá, deve dar 40 quilômetros, você pode levar De 45 ou pode levar 2 horas para chegar. Os 45 vão ser o mesmo, mas só que numa condição você não Diferente. levou nem 1 hora de motor, na Ultra você levou 2 horas de motor. Então, se você começar a anotar Perfeito. isso e olhar, você vai ver quantos motores estão sendo colocados numa exaustão com óleo de baixa qualidade, comprometendo, às vezes, uma manutenção. Se a gente fizer uma conta de óleo por quilômetro, óleo por ano, a gente vai perceber... Seria interessante, até, olha aí, está aí nascendo uma ideia, né? Uma ideia. Seria até interessante os motores, né? Os automóveis terem já no seu painel... Tipo um orímetro, de Isso dizer quantas horas de motor usado tem esse carro. Porque às vezes você vai... Olha só, quantas vezes... Fantástico. Principalmente vocês que são revendedores de carro, às vezes pegam, pô, esse carro tem 100 mil, mas você vai ver, esse cara é um diretor de multinacional que ele tem pânico de avião e a ponte aérea dele é Rio-São Paulo, direto no carro. Esse carro tem uma quilometragem alta, se você for comparar de Só que repente o com tempo carro... de uso é pequeno comparado com outro Se é um com carro de 50 30, mil 40 mil quilômetros, o carro está Perfeito. muito melhor. Nunca parei para pensar nisso. Mas a gente tem se deparado com muita situação, o cliente chega, a gente olha a condição do óleo do motor e a gente fica assustado. Fala assim, pô, mas eu só rodei isso mesmo, não emprestei o carro para ninguém. Aí depois a gente começou a ver, cara, tem muita hora de motor hoje, que os centros urbanos estão completamente engasgados e a gente não para pensar nisso. Então, se você não tem o hábito de olhar para o óleo do seu motor, olhe com um carinho muito grande, porque o óleo do motor é muito barato frente a um prejuízo que você tenha de não trocar um óleo com filtro. É isso aí. Fala- Antes de mudar para o elétrico, é o momento do comercial. Eu vou deixar a Carol fazer esse comercial. Por favor. AutoCast aqui, 5º episódio com Fernando Mendes, proprietário da Widman. Um oferecimento da Eleven Blindagens, a melhor blindadora do Brasil. 0800 123 1111, QR Code na tela. Pensou em importar um carro? Albuquerque Comex, a melhor empresa de consultoria de importação direta do Brasil. QR Code na tela. É isso Obrigada aos nossos patrocinadores aqui do AutoCast. Vamos lá, vamos seguir Mas em frente. eu só Vamos queria lá. do óleo. Agora fiquei com uma dúvida do óleo. Se trocou, então tá bom. Então, Tá, fora. vamos lá. Eu tô com aqueles carros parados, né? Eu tô com aqueles carros parados. 1 ano o carro parado. O óleo também seca? É bom fazer uma troca, não? Não é que ele seque.
Carol, mas ele, digamos assim, ele tem uma série de propriedades químicas e misturas que ele parado, ele vai perdendo uma série de características. Então, é muito interessante que você troque esse óleo. Inclusive, até na hora de ligar um carro desse, é interessante que você pegue um mecânico da sua confiança e te dê, digamos assim, suporte, algumas dicas de como fazer esse motor virar sem que você tenha prejuízo. Isso é bom, tava com essa dúvida. Matou essa dúvida? Mas tem, porque às vezes, né, a gente sabe, tem carro parado, porque a pessoa, às vezes, tá no inventário, às vezes, a gente já pegou casos assim. Então, gente, carro parado, antes de qualquer coisa, leva na Widman, troca óleo, troca pneu, faça tudo. Vamos lá. Uma agradece. Vamos lá. Agora vamos mudar um pouquinho, porque nós estamos vivendo um momento, né, de uma... Nós que já estamos nesse segmento há muitos anos, nós já vimos várias transformações, né, Carol? Muitas. Não quero nem falar da máquina de escrever para o computador, não quero falar do fax, né, para o próprio celular, que hoje a gente faz tudo. Se a gente perder o celular, a gente está morto. Porque até Pix a gente faz. Então, nós estamos na era da tecnologia. A era da tecnologia está nos impondo, tá, uma mudança, porque existe, acima de tudo, uma necessidade onde os grandes centros, tá, estão precisando diminuir o nível de poluição, que isso acarreta numa série de problemas que começam primeiro na saúde, na nossa saúde. Né? Quem nunca teve alguém na família com asma, tá? Então procura saber mais sobre os impactos da poluição, porque elas têm resultados horrorosos para a saúde de algumas pessoas que estão debilitadas e elas precisam simplesmente respirar. Né? Então, a gente tem hoje São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes centros aí com problemas de poluição. Isso acontece no mundo todo e não é uma desculpa para a eletrificação, não. É uma necessidade, o mundo já tentou para isso. Alguns países já têm até com uma legislação já impondo, né, uma mudança muito em breve. E o carro elétrico vinha avançando bastante. Eu já sei que você já antecipou isso tudo, né? O Fernando é um cara treinado já, ele já procurou estudo, ele já se preparou, tá, para mexer com carro elétrico. Ele não está entrando nisso num voo às cegas. Por isso que com algumas perguntas que eu vou fazer para ele agora, a gente vai ter respostas bastante precisas. Vamos começar pelos pneus. Fernando, como que é o pneu de um carro elétrico? Quais são as principais diferenças e por que não pode ser um pneu normal usado num carro elétrico? Então, Gerson, digamos assim, tudo que é desconhecido, que é novo para todos nós, começa a nascer uma série de mitos em função daquilo. Então, eu sempre recebo várias perguntas nesse sentido. Tem pneu para carro elétrico? Aí começou há um tempo atrás. Não adianta, o carro está aí, mas não tem pneu para ele. Peraí, vamos voltar um pouquinho e entender quais são as necessidades que um carro elétrico tem. Primeiro, duas coisas importantes num carro elétrico. Ele não tem barulho, é um silêncio tão grande que muitas vezes você é obrigado a botar barulho artificial nele para que um pedestre perceba a presença dele. Se andar atrás de um ciclista numa rua sem barulho e ele tiver com um fone de ouvido, ele morre atropelado se você não tiver paciência, porque ele não vai perceber você atrás dele. Então, dali qualquer barulho, você percebe. Então, um pneu que faça barulho, ele já é inconveniente para um carro elétrico. Primeiro ponto. Segundo ponto, todo carro elétrico ele é mais pesado que um carro normal por causa do set de baterias que ele carrega ali. Então, ele precisa de pneus que aguentem mais peso. E vamos para um terceiro ponto. O carro elétrico ele tem uma pegada bem diferente do carro a combustão. O carro a combustão, você acelera, ele tem um delay e o ramp-up de aceleração é mais lento, o torque todo entrar. Já o carro elétrico é potência na pata direto. Botou, bate e ele dá aquela arrancada direto.
Aí, vamos voltar para o mundo dos pneus. O mundo dos pneus vem numa evolução assim monstruosa que vem acontecendo ao longo dos anos. Mas é muita, muita evolução que a gente não faz nem ideia de quanta evolução existe nisso. Aí até para... depois até vou dar um exemplo para vocês entenderem o quanto de evolução tem, ilustrar com uma outra coisa que não tem nada a ver com pneu, porque tem uma companhia de pneu em específico que ela produz muito mais do que pneus e ela está assim, totalmente conectada com a tecnologia e a inteligência das coisas. Mas depois eu falo esse ponto só para ilustrar um pouquinho. Aí você tem pneus que já vêm há muito tempo para atender as Porsche, as Ferraris, enfim, os carros mais sofisticados que lutam pela redução de ressonância o tempo todo. De onde sai o barulho de um pneu? Quando você rola um pneu no chão, você precisa ter como se fossem um pneu, poderia dizer que ele é quase um rio de cabeça para baixo, as canaletas dele por onde passam a água. Mas também por onde passa a água, também passa o vento. E o vento canalizado ali dentro, ele faz barulho. Então existem quebras de onda sonora dentro do pneu, quer dizer, nos raios dele, para quebrar a frequência dele. Se alguém for olhar para um pneu atentamente, muitas vezes vai parecer que um gato arranhou o pneu todo, tem uns traços que você vê que são, digamos assim, suco do pneu, e tem outros que você fica sem entender por que aquilo. Ali tem muito a ver com quebra de onda sonora. Tem um pneu, inclusive, que foi lançado agora recentemente, que ele tem uma espécie de um C no desenho dele em vários lugares, que os engenheiros se inspiraram nos quebra-mares, onde a onda bate e vai para um lado e para o outro. E o mesmo acontece com a onda sonora. E como que você anula uma onda sonora? Uma contra a outra, elas se anulam. Então, os pneus já vêm nessa pegada há muito tempo. Depois vem os pneus, falar de peso. Tem os chamados extra load, que são lonas extras de pneu para justamente aguentar mais peso. Então, todo pneu que seja extra load, e vocês lembram no começo, quem não estava aqui no começo, a gente falou de uma letrinha que tem do lado do pneu que fala de índice de carga. Então, se o pneu tiver uma letra que suporte o índice de carga por roda, que seja compatível com o peso daquele carro, esse pneu está compatível com um carro elétrico. E assim a gente vai vendo uma série de parâmetros, que significa que já tem muitos pneus que têm caracteres que são compatíveis com essa tecnologia. Mas agora a gente tem que fazer uma divisão aí de uma coisa que eu confesso para vocês que até como observador eu levei um tempinho para perceber. Tudo bem, vocês vão falar aqui só porque eu sou português, mas tudo bem. Português realmente tem um delay de perceber, mas eu consegui perceber. Extraordinário ter conseguido perceber. Olha uma coisa interessante. Pega os carros elétricos, não os super bala, tipo os Teslas que voam, nem os BYD, avião, mas os mais econômicos. Você vai perceber um padrão muito interessante em todos os pneus. Eles são esguios, muito finos e muito altos. Por que isso? Porque se você pegar o perímetro do pneu, a cada volta que ele dá, ele anda um espaço maior. E o fato dele ser estreito, ele gera bem menos atrito e consome muito menos. Exemplo, quando você olha uma bicicleta de corrida, essas super bikes, você vai ver que ela é o mais fina. O contato é mínimo com o asfalto. Se todo mundo algum dia andou de bicicleta, sei lá, com 15 anos, teve algum que sempre já teve a ideia de vou botar um pneu mais largo na bicicleta. Aí você subia na bicicleta, fazer uma força gigante. A mesma coisa é o carro. Então esses pneus se tornaram finos e muito alongados. Medidas que você vai procurar no mercado e não encontra essas medidas, porque até então elas não eram habituais no dia a dia. Isso tem um detalhe, que é... Vou dar um break aqui e depois a gente junta tudo.
Quem encomenda um pneu é a montadora. A montadora que chega e fala assim, olha, eu vou lançar o carro, aí eu escolhi o fabricante tal, assim, olha, eu quero fazer o pneu. E eles começam a fazer o desenvolvimento junto. Nesse pneu eu quero esses atributos aqui. E aí a fábrica tem que atender aqueles atributos. No carro elétrico, o que começou a acontecer o tempo todo? No carro elétrico, as fábricas começaram a pedir uma economia. E aí tem uma indústria de pneu, eu não vou citar o nome aqui por uma questão de elegância, porque talvez não ela fez uma atitude muito bacana, não sei se as outras também fizeram e deram outro nome, mas tem uma indústria que ela criou um padrão dela dizendo o seguinte, você pode me encomendar o que você quiser, mas se não atender minimamente ao extremo desses 3 quesitos aqui, eu não admito. Por quê? Pode ser pedido um pneu para rodar 200 mil quilômetros e ele não acabar. Ou ter um pneu que o consumo seja baixíssimo. Mas e na hora que a pista estiver molhada? E na hora que for fazer uma curva, esse pneu vai frear bem? E o pneu, ele é tipo um cobertor curto. Se você cobre demais um lado, você descobre o outro e assim sucessivamente. Bem, eu fui para um lado, fui para o outro. Agora eu vou falar um pouco de ousadia. Como você falou, Gerson, eu estou estudando carro elétrico e híbrido já há muito tempo. E agradeço a vocês. Estou falando isso aqui, não estou agora falando muito sério, eu não estou falando isso aqui para fazer jabá ou para devolver ou agradecer, porque eles me convidaram para falar. Mas realmente, no AE 23, eu tive lá. Era um AE o Altos Encontros, isso é o nosso evento. É que eu já estou falando sofisticado. Altos Encontros. Aí eu tive lá e a maioria de todos que ali estavam eram revendedores. E eu me considero um suporte técnico, o boxe de todos eles. A gente trabalha para muitos revendedores pela nossa seriedade e dedicação. E aí, parado lá, eles começaram a falar de elétrico. Eu falei, opa, tem que entender disso, de uma hora para outra começa a pagar. Então, graças a ele, deu o start de vamos para dentro disso. Peguei uma companhia de pneu e perguntei se ela queria fazer um projeto com a gente. A gente pegou um híbrido e pegou um 100% elétrico. E aí começamos a estudar a manutenção, a nossa equipe começou a ser treinada. De novo, outra pausa aqui. De novo, não estou fazendo propaganda, mas Frederico, que está fazendo com eles agora um treinamento para revendedores, foi o Fred, que é assim que eu chamo, que treinou toda a nossa equipe. É realmente uma pessoa de uma competência muito grande. Muito acima da curva. Não é digamos assim, a gente vê com o mundo hoje do YouTube, todo mundo hoje tem uma câmera e tem um fone para falar. Algumas pessoas falam realmente com propriedade e outras falam, mas quando você vai ver raízes não são grandes. O Fred, ele é um estudioso, não é de hoje. Quando muita gente nem pensava em Tesla, eu tive a oportunidade de ver ele consertando Tesla, que ninguém consertava. Eu vi ele desmontando os primeiros híbridos da Toyota, que saindo botar o motor inteiro no chão. A nossa equipe, junto com ele, desmontou um carro inteiro, então ele realmente é alguém de conteúdo. Se você puder fazer o curso, não ganho nada com isso, a não ser meu jeito de ser, de honrar a quem merece honra. Ele realmente é muito bom. Então, qualquer coisa, fala com o Fred. Então, só uma pausa. Treinamento para elétrico, eu e a Carol, nós somos responsáveis por esses eventos, tá, que acontecem aqui no Rio de Janeiro. Esse treinamento é ministrado pelo Frederico Baixo, essa autoridade que muito bem colocou o Fernando, que é uma outra grande autoridade, né, indicando o Fred. O Fred realmente é um cara extremamente fora da curva, com profundidade de conhecimento no assunto. O treinamento objetiva formar profissionais para avaliar veículos elétricos usados, porque eles já estão chegando na porta das lojas, das concessionárias, e as pessoas estão achando que sabem avaliar. Quando vejo,
por exemplo, alguém dizer, eu vou olhar a FIPE. É a última coisa que você pode fazer na avaliação de um carro elétrico. Então, aproveitando só para concluir, o primeiro vai ser dia 17 de outubro agora, no Hotel C-Design. Estamos com pouquíssimas vagas. São 8 horas que o Fred vai estar lá ministrando esse curso, aula teórica, prática. Você ainda recebe um certificado no final, almoço, coffee break, tudo incluído. Entre em contato. Voltamos, Fernando. Obrigada por essa pausa, fazer esse comercial. Não, totalmente merecido. E aí, baseado a gente pegou 2 carros, o híbrido e o elétrico, e começou a botar para andar direto. Tiveram experiências assim muito interessantes. Uma delas, eu fui até Florianópolis direto e voltei. Eu fiz uma parada em São Paulo e voltei. É muita experiência de estrada, de você saber quilometragem, de saber quanto consome, porque quando você não vive alguma coisa e fica muito refém de comentário, é tudo muito sem base. E eu queria viver um pouco aquilo para entender. Aí eu vou contar até uma coisa engraçada para vocês. Eu fiquei traumatizado com lâmpada verde. Por quê? Uma das viagens que eu fiz com 100% elétrico, quando foi chegando perto da Serra das Araras, a quilometragem que eu tinha de bateria requeria uma carga para eu poder conseguir chegar no Rio. Então, era, digamos assim, e eu não estou falando de uma coisa agora, eu estou falando de uma coisa praticamente há 1 ano atrás. Então, eu parti logo para ver o início de alguma coisa. Só para contextualizar um pouco, se todo mundo for pesquisar quando começou a venda de combustível, gasolina, né, parece que tem muito tempo, vamos estar falando aí de 115, 120 anos. Então, antes, combustível era vendido em armazém, foi vendido em farmácia, até chegar ao posto de gasolina. Então, nada nasce pronto. As coisas começam pequenas e elas vão escalando. Então, só que às vezes, sem querer, é uma coisa humana, a gente muitas vezes problematiza as coisas. A gente fica procurando o problema e fica ali problema e não olha... E é legal abrir um pouco a mente. Mas fala dessa coisa engraçada, né? A gente chegou, aí eu vinha na estrada de noite, vi uma lâmpada verde, um posto de abastecimento. Aí eu entrei, de novo, ser português é chato às vezes por causa disso. Era um vaso com uma lâmpada verde para iluminar a planta. Aí eu, poxa, me pegaste. Fui embora, chateado, xingando o vaso direto, fui embora. Aí passou mais um tempo, olhei, vi uma luz verde. De novo, assim, outro vaso. Estás querendo me enganar. Aí fui chegando perto, de novo, era outro vaso. Eu comecei, cara, meu Deus do céu. Aí quando eu cheguei no posto Mamão, que é aquele posto que fica já quase chegando na Serra das Araras, pela uma bênção divina, estava lá o carregador, tranquilo, carreguei e vim embora. Eu estou falando isso para demonstrar que tenho vivido constantemente isso. Outra coisa interessante, quando você entra num carro elétrico, ainda há pouco eu falei que óleo deveria ter orímetro. Quando você entra num carro elétrico, você tem que mudar o seu mindset. Isso aí. Como a nossa cabeça funciona e como a gente foi acostumado ao longo do tempo. A gente foi acostumado ao longo do tempo de saber que aquele carro faz, 10 km com litro, que você botou 50 litros e que aquele carro deve andar 500 km. É essa a nossa cabeça. Então, quando a gente entra dentro de um carro elétrico, você vai ver lá ele botar um odômetro para você fazendo o contrário. Ele diz para você que você vai andar tanto. Vou pegar um exemplo. Se você pegar um Dolphin BID, ele vai aparecer lá no painel quando ele está a 100%, tem 490 quilômetros. A pessoa senta, o mindset dela está de gasolina e ela pensa, eu vou na casa do meu parente que fica da minha casa 400 quilômetros para frente. E vai para a estrada com essa cabeça dessa forma. Só que essa não é a cabeça para você andar num carro elétrico. No carro elétrico, você tem que olhar 2 relógios. Você tem que olhar o seu odômetro, normal a qualquer carro, seja ele a que combustível for, e tem que olhar a sugestão do que o
o medidor do carro elétrico está dizendo de quilometragem. Quando você começa a comparar, sei lá, a cada 100 quilômetros, você compara que aqui caiu 100 quilômetros e você vai lá no odômetro e vê se rodou 100, você vai ver que não rodou 100. Normalmente, se você andar muito rápido, você vai ter uma perda aí de uns 30%, por aí. Uma hora você já pega o fator e já sabe, vou trabalhar com um fator de 30% como segurança. Se estiver na cidade e for andar calminho, porque também tem como tirar benefício do carro, e de novo, quando a sua mente começa a mudar, você começa a controlar o seu pé no acelerador, porque é instintivo de qualquer um que entra num carro elétrico, a vontade que você tem é de matar barato o tempo todo, porque é impressionante, cara, você bota o carro voa. Até você parar com essa compulsão de testar ele e acalmar, aí você começa... aí você já começa a olhar a potência do lado, tá carregando e começa a administrar. Tudo é aprendizado. Então, esse aprendizado com o carro vem me trazendo vários ganhos. Aí eu vou voltar para pneu, Carol. Assim, vou começar a abusar agora. Peguei o híbrido, tirei o jogo de roda normal dele e botei um aro 19. Botei no carro com um pneu calculado. Toda conversão de pneu a gente consegue fazer conta para não alterar muito o diâmetro final. O carro ficou extremamente mais estável e a perda que ele teve de consumo foi baixíssima. Aí é uma questão pessoal de cada um. Eu queria que o carro ficasse mais elegante e queria também experimentar qual era a perda. Eu já fiz aquilo proposital. Fui lá, troquei, o carro ficou maravilhoso. Se pegar o 100% elétrico, à medida que ele vem de fábrica, eu fui e botei outra medida no carro. Inclusive, eu vim com esse carro hoje para a gente gravar. Ele está com outro pneu, que é um pneu que não está escrito lá para elétrico, e o carro está funcionando maravilhosamente bem, porque eu ganhei mais estabilidade com o carro e mais conforto com ele, porque eu botei um pneu ligeiramente mais largo e ele tem uma diferença de altura. É nesse ponto que a gente precisa, às vezes, entender quando a gente fizer uma mexida num pneu, desde que seja uma loja habilitada, que tenha consciência do que está fazendo, não tem problema algum. Tem umas semanas que um amigo me ligou e falou assim, eu estou pensando em trazer um container de pneu para carro elétrico. Eu falei, não faça isso, que você vai jogar o seu dinheiro fora. Não, mas eu tive na concessionária, eu vi o preço é uma fortuna. Assim, esse preço vai estar nesse valor gigante por causa de desconhecimento temporário. Mas dentro, em breve, esse desconhecimento à medida que chegar vai a informação... subir. Essa coisa de água mineral no deserto, ela vai virar nada. Mas a decisão... Falei com ele, ele ficou assim meio chocado, porque ele tinha imaginado que ia ganhar... Você vai perder dinheiro, cara. E eu te provo por A mais B. Eu não falo, eu te mostro o carro montado. E monto. Outra situação. Mas antes de você falar da outra situação, basicamente, então, podemos dizer que a questão do pneu do carro elétrico é meramente de gasto, né? Ou seja, é porque ele consome mais pneu em função do atrito, né? Porque até que a pessoa consiga moderar esse instinto, né? Que é instigante. Você pegar um carro elétrico e acelerar, dá aquele cheiro, mas aquilo consome muito pneu, ao mesmo tempo que não se consome pastilha de freio. Gerson, muito obrigado por você ter lembrado isso, já ia passar batido por esse ponto. Gente, o carro elétrico, ele tem uma característica, dependendo até da marca, tem uns que se você tira o pé do acelerador, se você bobear, você dá com a cabeça. Porque o tempo todo que você tira o pé do acelerador, ele está aproveitando para regenerar e gerar carregar energia. Isso faz com que o pneu fique mais aquecido. Qual é o inimigo do pneu? Temperatura. Tanto é que na Fórmula 1 ou qualquer competição, você vê
Perfeito. esbailando para aquecer o pneu, para ele ficar com Poder- mais pegada. Quando ele está mais pegada... Tem mais ele- gripe, é isso então, aí. você gasta mais. Em contrapartida, o que você falou, você não gasta tanta pastilha. As indústrias estão cada vez melhorando com o uso de sílica para tentar melhorar um pouquinho esse componente, que o uso da sílica parece mole, mas pelo jeito, não entendo nada de química, parece uma dificuldade, Esse ajuste fino, é uma né? mágica, uma alquimia gigante o ajuste daquilo. E a sílica dos últimos anos ela vem trazendo grandes benefícios para os pneus, justamente para diminuir atrito e rolamento, mas não perder estabilidade. É muito delicado. Enfim, o carro elétrico acaba gastando mais pneu, sim. Aí eu volto ao início da pergunta e dizer, se você pegou um pneu que tem os atributos de peso, se ele tem atributo de velocidade, se ele tem baixa emissão de ruído, você perfeitamente pode usar no seu carro. E se você quiser usar mudando a medida, você pode Também mudar pode a medida. usar. Você pode usar. E aí o que eu ia ilustrar, eu recebi uma vez um Jack 1, foi lá atrás, me mandaram um Jack 1 e falaram assim, poxa, queria dar uma melhorada nesse carro. Aí eu até brinquei e falei assim, olhei pro carro, olhei, pô, vou transformar esse carro no Smart da Shopee. E aí... o carro baratinho. Sugestivo, porra, no né? Smart, se você botasse ele do lado do Smart, o Smart ia ficar triste, mas assim, mas aquele parece comigo mesmo, ficou parecido. Mas eu tive o cuidado de ligar para a fábrica, porque vem os mitos, né? A roda totalmente fechada. E aí eu pensei na minha cabeça, essa roda deve ser totalmente fechada, Por algum porque motivo. a parte elétrica de algum motor está ali para proteger. Você vai criando fantasma. É engraçado que aquilo que a gente não conhece, a gente cria fantasma. Mas eu, como não tenho vergonha de perguntar, português não tem esse problema, aí eu, sim, falando, quero falar com a fábrica. Aí ele botou em contato com a engenharia, comecei a conversar, falei com ele, queria te perguntar uma coisa, essa roda ela é fechada por algum motivo? Não, o motivo é unicamente aerodinâmica e facilitar Design. o carregamento. Aí eu falei da minha teoria, né, da conspiração. O elétrico... Não. Sim, nada a ver, não tem nada a ver, não, nada a ver. É só mesmo por causa de aerodinâmica, dela ser mais fechada, e são rodas mais estreitas, mas só isso. Aí eu falei assim, medida tal, eu posso colocar? Aí ele falou assim, cara, não cabe. Eu acho que cabe. Se você conseguir botar, pode botar. Aí falou, tirei as medidas, não, bota uma na frente, testamos, vira jogo, para lá, para cá, perfeito. Bota na traseira, aí eu saí para andar com o carro, obedecendo esse padrão. Índice de carga, pneu de baixo ruído. Fiz Cara, os cálculos todos. o carro ficou sensacional. O carro melhorou muito. O que esse carro perdeu de economia com essa mudança que eu fiz? Eu só tive a oportunidade de fazer 2 medições que são muito poucos, mas chuta aí que perdeu, porque também eu mudei muito, que o pneu era horrível, era um negócio, parecia um negócio de carroça. E eu botei um negócio para realmente ele parecer o Smart da Shopee. Ele perdeu 10%. Eu, se fosse o dono do carro, estaria feliz da vida. Eu acho ruim você perder alguma coisa sem estar fazendo conta, ou você tem problema. Mas, por outro lado, ganhou uma estabilidade, o carro ficou mais confortável, o carro ficou mais bonito, que o carro era feio com força. E aí ele melhorou muito. O carro ficou muito, muito bacana, esse carro. Então, a história do pneu para carro elétrico ainda tem muito a ver com muito mito. Inclusive, lá no Autos Encontros, quando eu levei aquele pneu com espuma por dentro, que é realmente um silenciador de ruído, Anti-impacto, né? Ele é um anti-ruído. Todo mundo, quando fala de pneu de carro elétrico, que fala que é um pneu silencioso, eu aposto quanto vocês quiserem que se falar para qualquer um que fala, não, esse pneu tem redutor de ruído, e tiver algum conhecimento dessa espuma, vai jurar que tinha espuma. Por que eu estou falando isso?
porque eu jurava que tinha. E eu fui desmontar alguns. Descobri. Pedi autorização e fiquei lá fuçando um, outro. Depois de eu desmontar vários, claro, diferentes, vi que nenhum deles tinha. Aí vem a história de começar a entender que estava tão somente no traçado dos pneus que quebram ondas sonoras que uma elimina a outra. Ou seja, parece que não, mas o mundo do pneu, ele é um universo Extenso, muito vasto, muito de extenso. muita tecnologia. Eu acho que até uma cartomante, se pegar um pneu para ler, ela vai falar um monte de coisa de pneu. E tem muita informação. Carol, eu tenho. De pneu, vamos continuar de Pô, pneu. eu quero mudar, Não, mas lógico, vamos lá. pneu bom é aquilo que o Fernando falou, é aquele zero, com aquele pelinho, né? Um cabelinho, né? Né? Mas se eu precisar fazer um rodízio, que às vezes, rodízio. rodízio, o que eu coloco na frente? O melhor ou o mais careca? Antigamente eu era criança, eu falava até no X, né? O pneu tinha que trocar em X. Hoje em dia, qual é o método correto para o consumidor que está nos assistindo, nossos amigos que trabalham com automóvel, entender como é que se faz o rodízio? Então, Gerson, vamos organizar a pergunta. Primeiro, falar da Carol, a pergunta que ela fez, que é bacana. Pertinente. Carol, eu inclusive... Carol está dando aula de pneu. Eu tô preocupado. Tá sendo enquadrado. Se ser borracheiro fosse uma coisa elegante, eu ia dizer que você tá uma borracheira nota 10. Você está arrebentando. Cara, o pneu, pensa o seguinte, se você botar um par de pneus mais novos na frente, você vai sentir mais conforto, vai ficar uma delícia de dirigir o carro. Mas tem um inconveniente nisso. Quando você vem numa pista e, de repente, você se depara com uma poça. O primeiro par que vai fazer contato com a situação ruim são os pneus dianteiros. Então, se eles estão ruins, você já vai se ligar que está mal. Aí você segura. Porque a diferença na direção é de alguns segundos para tomar a decisão. Então, não é por conforto, não é por melhora do carro, porque o carro fica horrível com um pneu ruim na frente. Mas o pneu ruim tem que ficar na frente e o bom tem que ficar atrás. Porque se você perder a traseira, já era. E você vai entrar muito firme, porque você apontou na água, o pneu respondeu bem, você acha que vem, o de trás vem e você sai da pista. Então, não. Já o rodízio, Gerson, que você estava falando, hoje raramente você vai encontrar manual que diz para fazer em X. Mas o ideal, como a gente está falando aqui de um número vasto de carros, que a pessoa vá lá no manual e recomende. O mais comum é pegar o de trás, vir para frente e o outro vir para cá. No paralelo, né? E Carol estava falando de pneu. Outra pergunta que todo mundo faz é: qual o melhor pneu? E eu sempre devolvo essa pergunta: para quê? Para quem? Dependendo do uso e da expectativa. Então, se a pessoa é um Uber, ele anda praticamente dentro do perímetro urbano. Ele não está muito preocupado com grande estabilidade, com frenagem, porque ele anda normalmente em velocidade baixa. Então ele está preocupado com menor custo, porque aquilo para ele significa... O Uber, o carro dele é a empresa dele. Então, quanto menos ele gastar ou investir, mais resultado ele vai ter. Então, para ele, um pneu precisa ter o maior rendimento quilométrico, que dure bastante, que é para render muito, e preferencialmente que tenha um menor custo. Para se ele bater num buraco, que pode acontecer, ele vai perder um pneu mais barato. Mas já se você fala assim, a pessoa tem um carro como uma Land Rover, você pode botar pneus numa Land Rover que custam, às vezes, menos da metade do preço, ou custam o dobro do preço de um importado. Que diferença vai fazer? Por exemplo, a Land Rover é um carro que tem um centro de gravidade um pouco mais alto. Você vem na estrada e, de repente, você se depara com um cachorro. Aí você dá aquela tirada de volante e volta. Quando você faz esse movimento aqui, uma carcaça de um pneu altamente estruturado, ele vai botar o carro na sua mão muito rápido, porque a carcaça é construída para isso. Já quando você pega um pneu importado,
ele às vezes tem um atributo só preço e várias coisas não são, digamos assim, colocadas justamente para mitigar preço. Então não é que um pneu seja muito caro e o outro seja muito barato. É que os benefícios desse são diferentes desse. E isso, até confesso para vocês, que é uma coisa às vezes que me causa estranheza. Eu tive no outro dia um caso de um cliente com uma X6 Série M, que ele falou que o carro era da mulher e ela já tinha cortado alguns pneus. E ele estava assustado com o preço. Não, eu quero botar um pneu barato nesse carro. E os pneus eram ram flat. Para quem não sabe, ram flat são pneus que têm a lateral um pouco mais reforçada para quando ele está sem ar, ele consegue rodar pela velocidade de 80 km até 80 km de distância, sem ar, tranquilo. Só que a suspensão do carro ela é preparada para rodar com aquele tipo de pneu, porque ele é um pneu que quica mais, então a suspensão é totalmente diferente. E ele falou assim, não, eu quero um pneu barato e que não seja ram flat. Aí eu fiquei chocado com aquilo, aí eu falei assim, com muito jeito, com muito carinho, assim, pô, cara, não, porque minha mulher só vai ali, aqui, pô, então, cara, não, troca de carro. Não usa esse carro. Eu falei assim, usa outro carro. Outra coisa, você vai pegar uma frenagem num pneu altamente sofisticado, ele vai frear com muito menos espaço que um outro pneu. Que pode ser a diferença de tipo, você está numa estrada, de repente o trânsito parou, você entupiu o pé no freio. Se você parar com menos 5 metros, pode ser a diferença do carro dentro da carreta ou fora da carreta. Parece uma coisa absurda, chocante, só que a gente nunca para pensar que um acidente ele não avisa. Ele acontece sem que a gente perceba, sem que a gente espere. Por isso que usar cinto de segurança e você está ali preparado, se acontece alguma coisa, te salva. Então, se você tem condição de investir num pneu de ponta, você não está jogando dinheiro fora. Digo e repito, você não está jogando dinheiro fora. Você está comprando algo que vale mais. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque na Widman a gente tem o leque inteiro de produtos e a gente deixa o cliente completamente à vontade para ele fazer a escolha do que ele ache bom para ele. Para não acontecer, no passado, a gente trabalhava com uma companhia só de pneu e ficava insistindo só trabalhar com aquela companhia de pneu e às vezes a gente era bombardeado por algumas empresas que vendiam N marcas diferentes e a gente perdia muito negócio para insistir que não, a gente tem que convencer o cliente. Hoje, a gente continua falando, explicando, mas deixa para que a decisão do cliente seja dele, o que ele pode investir, o que ele quer investir, que a gente não se mete nisso. Mas eu acho que a gente tem a obrigação de esclarecer para que ele tome a decisão e faça a melhor escolha. Aproveitando, não é só pneu, gente. O Widman tem roda, né, Fernando? Troca de óleo. Quais mais os serviços que a gente encontra lá? Na realidade, a Widman, eu diria que a Widman hoje ela é mais do que uma concessionária. Ela vai de pintura, lanternagem, martelinho de ouro, troca de óleo de câmbio, troca de óleo de motor, revisão, manutenção, freio, suspensão, estética, desde o carro mais simples até uma Ferrari. A nossa equipe é habilitada e treinada, inclusive, para mexer com híbridos elétricos. Então, vocês já estão prontos, vamos lá. Vocês já estão prontos hoje para mexer com carro híbrido elétrico? Já? Sim, já. Com certeza. Mas em que nível? Você está a nível de diagnóstico, né? Ou vocês já estão fazendo reparo? Não tivemos nenhuma solicitação de reparo. De nenhum. Ainda está muito cedo. Mas diagnóstico, sim. Já apareceram coisas que nada tinham a ver com elétrico, mas porque o Fred eu vejo, porque o Fred tem frequência, então toda hora tem sempre alguma coisa, algum carro lá fazendo reparo, entendeu? Mas o caso do Fred, Gerson, é diferente que
o Fred... É um laboratório. Né? Ele é um laboratório e, às vezes, aquilo que as concessionárias não resolveram, coisas que ninguém resolveu... É ele que vai resolver. Ele é o cara que vai resolver. Então, ele, digamos assim... eu falo isso porque a gente tem uma proximidade muito grande, volta e meia ele resolve coisas pra gente, a gente resolve para ele, assim, no dia a dia. Então, o nível de profundidade dele é muito grande. Então, hoje a gente está preparado. E a vantagem da Wiedmann é que, diferente de uma concessionária, que quando você tem um problema, você precisa agendar, tem agenda para daqui a 10 dias ou 5 dias, na Wiedmann é na hora que você precisa. A única coisa que você vai esperar é a hora de entrada do seu carro. Mas que raramente um carro vai deixar de ser atendido no mesmo dia. A não ser que seja algum caso mais complexo, que demore mais tempo, vai levar mais alguns dias, ou algum carro que depende de peças que venham de fora e leva um tempo de encomenda das peças chegarem por vindo. Em regra geral, o atendimento da Wiedmann é muito dinâmico e uma coisa bacana, Carol, você, como representante feminina aqui, de verdade é muito bacana o ambiente que tem dentro da Wiedmann. As mulheres são tratadas com muito carinho, com muita atenção. Respeito. Inclusive, o nosso ambiente, um ambiente que tem muitas mulheres trabalhando. É verdade. Isso que eu ia falar. Chega lá, atendimento é maravilhoso, uma sala climatizada, um melhor café para você tomar, o atendimento é top. Por isso que eu confio na Wiedmann, eu indico a Wiedmann. Falando, então, vamos lá. Vamos continuar aqui nessa pegada, porque a gente já falou coisa pra caramba. Eu queria saber um pouco do Fernando, agora o Fernando. Mas antes de você saber do Fernando, a gente vai saber. Para a gente completar esse ciclo de dúvidas e questões. A gente tem agora, com essa nova chegada do carro elétrico, né, um novo segmento. Eu não vejo o elétrico como um competidor. Né? Vai tomar o lugar do carro a combustão. Pô, longe disso. Eu acho que o carro a combustão ainda tem um longo tempo no Brasil, né? No mundo, né? de interesse do consumidor. Embora o que determina a direção de qualquer coisa é o consumidor. Se o consumidor achar que, cara, o negócio é carro elétrico, vai ser carro elétrico. Acabou, para de vender combustão. Mas a gente tem um processo ainda que demanda um tempo até que esteja tudo ajustado. Cara, tem um monte de gente falando de oficina, que as oficinas vão morrer. Caramba, que os concessionários não vão ter finalidade. Nossa, eu vejo um mar de dúvidas aí. E como é que você vê isso? Porque, na minha opinião, né, quando eu penso num carro elétrico, já me repete o motor elétrico, é uma geladeira. Ela tem alta durabilidade. Né? Você vê, desde a época, quando eu era criança, nossos avós tinham geladeiras que duravam anos. O motor elétrico, basicamente, no meu entendimento, é isso. Ou seja, o motor tem uma durabilidade muito grande. Existe a manutenção que é muito menor quando comparado a um carro a combustão, pelos itens empregados. Né? Um carro a combustão requer uma série de itens para que o carro funcione. O motor, óleo, lubrificante, bomba, tanta coisa que vai diminuir muito. Mas nós temos muita parte de manutenção, como a suspensão, é onde você atua bastante. Como é que você está vendo isso? Isso realmente vai mexer com o mercado? Os concessionários, com essa adaptação, vai perder material humano? Ou eles têm que se preparar para isso? Faz um resumo. Engraçado que ao longo do nosso bate-papo aqui, uma coisa que tem se repetido o tempo todo é que tudo aquilo que a gente não viveu, tudo que é desconhecido, perfeito, causa temor, e na falta de uma resposta, de um conhecimento correto, a gente parte para uma coisa chamada medo. O medo nunca é algo bacana para nenhum de nós, em coisa nenhuma.
E se você pegar países que o carro elétrico já está há mais tempo, já tem gente abrindo o motor. Na Noruega, por exemplo, já abre, quase 100%. Abre um problema, dá um problema desse e bota assim, outro. Eu vou falar uma coisa grosseira, mas seria como um cara que conserta bomba d'água, bomba elétrica. A bomba tem induzido, tem uma série de coisas, e o mercado vai se adaptar para outros caminhos, outras coisas, mas o universo ao em volta do carro tem muita coisa ainda igual. Mas, de novo, a gente, como humano, sempre tudo a gente acaba focando no problema. Assim, qual o problema? Se você olhar dentro de uma concessionária, o quanto às vezes as pessoas vão parar para mexer no motor, só depois de muito tempo que alguém começa a mexer no motor, fazer retífica de motor, leva muito tempo para alguém pensar nisso. Então, eu acho que ainda está muito cedo para a gente se apavorar. Eu diria que está mais no momento da gente... Nem palavra apavorar, se preocupar, né? Se preocupar. Isso aí, a palavra mesmo já diz. Eu diria que a gente não teria que se preocupar, e eu acho que a gente deveria se ocupar em ir aprendendo gradativamente, porque nenhum de nós, desde que a gente nasce, a gente não sai correndo. A gente começa engatinhando, vai andando. Então, a iniciativa, pelo menos que a gente escolheu lá na Widman, foi se aproximar do carro elétrico e começar a conviver com ele assim, meio como índio. Falar com você falar comigo. Aí você vai, eu vou convivendo com o Fred, a equipe vai convivendo, e aí a gente vai... Aí você começa a tomar algumas providências, todo mundo fez curso para poder se prevenir, saber como entrar num campo eletrificado, como desarma, os cuidados. Aí você... todo mundo ficando amigo, carro fuma cachimbo da paz, nós também, amigo. Aí vai ficando... Só que você tenta fazer amizade com qualquer um de uma hora para outra, não vai. Você pegar, por exemplo, meu amigo Henrique, da Eleven, e o dia, de repente, falar para ele carro blindado, ele, ficou assustado, foi, tá aí. Acostumou, tá aí. Se falar com Comex, se falar com ele, importar carro, é um coisa mito. De montadora. Uma coisa, qualquer um tem medo de importar, isso, dá um trabalho. Você conversa com ele, Mas é a coisa mais fácil do mundo, mas por quê? Se dedica muito tempo a isso. Então, eu acho que qualquer coisa que você se dedica, que você entende que faz parte do mundo e você tem que andar, você vai ganhando intimidade e vai andando. É muito mais um momento ainda de desconfiança nossa, mas daqui a pouco... Eu até tenho... Eu fico, às vezes, até espantado com alguns amigos quando eles falam assim, não, eu não vou mexer com carro elétrico. Mas por que você vai mexer com o quê? Vai mexer com banana? Você tem que mexer com carro, Se tudo que está envolvido com o teu segmento é tudo que você precisa mexer. Ora, você trabalha com agricultura, você vai mexer com produtos de agricultura. Com esse produto eu não trabalho. Então quer dizer que o cliente vai chegar na tua loja, vai te pedir para você vender o carro elétrico dele e você não vai vender? Entendeu? São coisas que as pessoas precisam desmistificar isso. Mas estamos chegando quase no final. Eu sei que a Carol quer fazer algumas perguntas para você. Eu queria agora conhecer um pouco o Fernando. O Fernando. Vamos, não é só você, o não, Fernando, todo mundo, ele e o Gerson, pessoal, eles às vezes se falam por telefone e eles ficam falando português. É verdade. Eu que brinco com ele, né? E assim, eu queria saber do Fernando, como um português, você deve gostar de vinho, né, Fernando? Eu gosto de comer... Todo português de Portugal, né? Vamos falar como português. Todo português de Portugal gosta muito de um bacalhau, bom vinho. Então, o que vem da sua natureza como um patrício, né, criado com ambiente de portugueses? O que o senhor essa que era a minha falar? pergunta. Se você gosta de comer apenas ou se você sabe fazer também? Não, cara, além de gostar de comer, eu gosto de beber e também gosto de cozinhar. Inclusive, o meu churrasco é uma coisa maravilhosa. Faço um costelão que dá um trabalho horroroso. Não, sério, eu gosto de cozinhar. Uma coisa que eu gosto muito também, gosto bastante de ler, e algo que combina muito com o dia a dia, que acaba sendo um prazer, eu gosto muito de pessoas.
pessoas, para mim, é uma coisa assim que me anima muito. E eu adoro conviver com a minha equipe o tempo todo, de encher o saco para o pessoal ler, o pessoal fica olhando. Teve até uma convenção que a gente fez, em que a gente elegeu um livro para que todos lessem, inclusive pessoas... Qual livro o nome? Equipes Brilhantes. Equipes Brilhantes. Inclusive, eu recomendo a você... A leitura. Que tenha uma empresa, que tenha uma equipe, que leia esse livro. Esse livro é fantástico, porque ele fala de coisas do dia a dia que fazem muita diferença. E a gente tem um hábito, normalmente, de terceirizar problema. Não, que o meu problema é o fulano. A gente sempre tem o hábito de botar o problema para os outros, e às vezes a gente não se percebe como muitos dos problemas começam em nós. E eu gosto muito de uma frase que diz que o mundo melhor começa em cada um de nós. E a única coisa que a gente pode mudar no mundo somos a nós próprios. E como num passe de mágica, todas as vezes que a gente se transforma, tudo ao nosso redor se transforma. É impressionante. E às vezes, para motivar as pessoas, a gente tem que dar o exemplo. Aí eu peguei esse livro e falei assim, eu vou comprar o livro, fazer a convenção e vou dar um livro para cada um. A pessoa falou, você é maluco? Pô, botar o pessoal que não tem hábito de ler, não, cara, mas eu vou insistir, eu vou pedir que eles leiam. Aí eu fiz uma brincadeira dizendo que ia fazer uma prova na convenção. O pessoal ficou horrorizado, né? Falei, pô, vou ter prova na convenção? Aí tinha um grupo de WhatsApp na empresa que eu estava participando e um dos gerentes não sabia que eu participava daquele grupo. Aí eu falei, pô, descobri um negócio maneiro, vi no YouTube, tem um resumo do livro que a gente lia lá. Aí eu falei assim, pô, sou idiota. Caramba! O Fernando tá dentro desse grupo. Aí eu entrei no grupo, botaram olha, só para avisar que eu já tive o cuidado de ler o resumo e que nenhuma das questões que são abordadas no resumo eu vou colocar na prova. Aí ficou aquele climão, mas foi engraçado. O que aconteceu? Cada um do seu jeito. E era isso que eu queria, que as pessoas fossem procurar no YouTube, fossem procurar de uma forma ou de outra, a entender um pouquinho daquele livro. E aquele livro transformou completamente a vida de todo mundo começou a olhar diferente. Lá tem várias coisas, cita um caso, por exemplo, da Johnson & Johnson, que eles tiveram um problema sério quando um cara botou cianureto no Tilenol e foi uma tragédia aquilo. E aí, como é que vai resolver? Eles ficaram pensando, não, a gente não pode falar com todo mundo. E eles foram olhar qual era a cultura da Johnson & Johnson. E a cultura da Johnson & Johnson, eu não me lembro agora exatamente quais são as palavras, mas dizendo que cuidar do ser humano, acima de tudo, com transparência. E eles vieram a público falando o que estava acontecendo e mandaram recolher tudo. E todo mundo pensou que fosse ser o fim da Johnson, porque aquilo custou uma fortuna. Mas, para surpresa de todos, aquela atitude da Johnson fez com que o consumidor e a venda dela subiu. Aí quando você olha um outro capítulo que ele fala da interação de equipe, olhando os CEOs americanos, que eles vão para missões e eles só se comunicam no olhar. E assim tem uma série de passagens no livro, tem uma que essa já não é tão bacana, que fala dos maçãs podres. E maçã podre realmente é uma coisa ruim, porque no livro ele cita às vezes o seguinte: às vezes você tem alguém numa equipe que ela tem uma capacidade técnica muito grande e você às vezes acaba não percebendo, mas acontece um efeito estranho quando você começa a prestar atenção. Nada floresce em volta. Um estagiário não progride, uma outra pessoa não evolui, outra não evolui, porque embora aquela pessoa tecnicamente seja muito boa, ela às vezes tem problemas de relacionamento sérios, por insegurança, ela às vezes se torna agressiva, se torna uma pessoa egoísta e ela não deixa. E às vezes a gente, como líder, não consegue olhar aquela pessoa. E é impressionante quando você tem coragem de falar assim, não, essa pessoa realmente não está funcionando legal. Você tira essa pessoa fora. Aí às vezes você tem que tirar aquela pessoa e conversar com ela. Às vezes ela vai mudar, mas vai mudar em outro lugar. Nessa empresa ela não vai mudar mais. E é interessante que tudo que está ao redor
daquela pessoa, quando você mexe no ambiente, tudo muda, começa a florescer. Então eu acho bacana, às vezes, da gente o tempo todo se vigiar e policiar se a gente está fazendo que no ambiente onde a gente está, se a gente está motivando as pessoas, se a gente está apoiando as pessoas, se está incentivando, ou até mesmo entender que às vezes alguém não está legal e você chega perto e se surpreende, às vezes, que a esposa está com câncer e a pessoa não sabe como lidar com aquela situação, está passando por um problema, e na hora que você dá a mão, dá apoio, aquela pessoa se levanta, e muitas vezes o fato de você ter levantado aquela pessoa um dia vai levantar o outro na equipe, o outro, enfim. Mas servir de uma lição para ela, para que ela também faça isso pelos outros. Eu penso o seguinte, Fernando, parece uma coisa, Carol, que está testemunha, que quando você faz o bem e não olha a quem, né? Não é você se vangloriar, eu nem gosto disso, porque a gente já faz mesmo naturalmente, eu e a Carol, muita coisa, as pessoas nem sabem que a gente faz. Mas algumas acabam surgindo porque eu, principalmente, tenho um temperamento muito de elogiar as pessoas. Eu penso que o elogio ele deve ser feito em vida. Né? O que adianta o cara ficar falando, pô, o Fernando morreu, tá aqui no caixão. Pô, esse cara era muito bom. Pô, meu irmão, fala quando era vivo, cara. Pô, depois que eu morri, que você veio me reconhecer como um cara bom. Então, isso é muito importante. Não vai pagar tua conta, né? Não vai pagar tua conta, as tuas contas que você tem no dia a dia. Mas isso vai te estimular. Cara, alguém está me reconhecendo o meu trabalho, alguém está me vendo. Essa é a importância. Inclusive, quando eu muitos anos lá atrás, eu pensava por que o mercado de automóvel não premia, como tem os jornalistas, como é que tem os pilotos de Fórmula 1, várias profissões, você tem que é o ápice, né, de qualquer profissão, é você ir para uma festa de premiação e, cara, você receber um troféu. Ser reconhecido como alguém importante. Aquilo você estimula toda a cadeia de pessoas que estão envolvidas. Fala, cara, esse cara foi reconhecido. Eu também quero disputar esse troféu. Sim. Aquilo pode ser simbólico, mas ele é muito mais do que um símbolo. Cara, aquilo ali é de uma valia tão importante. Então, hoje, o Autos Se Encontra, nós somos pioneiros nisso. E, cara, isso é fantástico. Porque a gente faz uma premiação e a gente vê nas pessoas a mudança que está acontecendo. Então, nós, como seres humanos, né, e você, principalmente, é um líder de uma empresa gigante, com muitos funcionários, e você tem que estar estimulando as pessoas o tempo todo, porque nem todo dia nós estamos bem. Tem um dia que a gente não está legal. Nós somos humanos. Normal. Mas você tem que estar firme para você ser realmente um espelho daquilo que as pessoas querem fazer também. E aí você propaga o bem, e o bem traz um retorno, cara, para a nossa vida. É descomunal. Tudo que acontece de bom com a gente é proveniente daquilo que a gente está fazendo pelos outros. E falando disso, no Dia dos Pais, a gente teve uma ideia muito bacana, que foi fazer homenagem aos pais. Aí, olha como é legal você dar voz às pessoas. Aí um gerente meu falou assim, ô, Fernando, por que não faz uma homenagem ao seu Antônio? O seu Antônio é um borracheiro que trabalha com a gente até hoje. O seu Antônio deve estar com 70 anos de idade. Ele foi borracheiro do meu pai. E o cara ama o meu pai. E a gente não tem coragem. Ele já está aposentado e a gente não tem coragem de mandar ele para casa porque ele gosta daquilo. Ele gosta de ficar em casa e o cara trabalha bem pra caramba. Aí eu falei assim, tá bom, vou gravar com o seu Antônio. Aí Fernando, tá de brincadeira que tu vai gravar com o seu Antônio? Eu falei, cara, eu vou gravar com ele, eu não vou dar texto nenhum para ele, eu vou bater um papo com ele, vou gravar com ele. Cara, foi lindo. Sucesso. Que eu fui gravar com ele, aí vira o seu Antônio, começa a contar a história, o cara usa um óculos, fundo de garrafa, pesadão, e aí ele vira e fala assim, eu era garoto, devia ter uns 19 anos, aí o seu pai chegou para mim, ô, seu Antônio, você não tá enxergando direito, né? Aí a borracharia do meu pai ficava no Maracanã, assim, vai lá na Praça Sãs Pena, procura o doutor fulano de tal. Aí ele foi lá, o cara era cliente do meu pai, fez o óculos, buscou o óculos. Um dia tá lá e meu pai chegou perto dele. Agora tá enxergando. Mas eu não sabia. Então, teu pai é que
deu o óculos, e a partir do momento que eu ganhei o óculos, a minha vida mudou. Passei a ver. E aí ele foi falando várias coisas. Aí eu achei assim, cara, tanto tempo se passou e eu nem sabia dessa história. E aí a gente foi desencavar essa história, descavar o outro, e acabou sendo uma coisa muito legal, acabou se propagando pela empresa de gravar. E aí acaba interferindo também no ânimo das pessoas, dentro das suas famílias, dentro do ambiente onde elas estão, com uma coisa que você falou do reconhecimento e do prêmio. Todos nós, seres humanos, a gente gosta de elogio, a gente precisa de incentivo, a gente precisa de apoio. Estímulo. Então, realmente, no segmento, parabéns pela iniciativa de vocês de ter criado o prêmio, que eu tive a oportunidade de estar lá como observador e mecânico do boxe, só assistindo o pessoal e gostou também, né? Ganhando prêmio. Estamos, infelizmente, passou rápido, acabou. Chegamos aqui ao final, vamos ao nosso comercial. É a Carol que faz. Agradecer aos nossos patrocinadores, Eleven, a melhor blindadora do Brasil, e não é só blindadora não, pessoal. Eles têm uma loja lá no Morumbi de 3 andares, só carro blindado para você à venda. 0800 123 1111. E pensou em importar? Albuquerque Comex, a melhor empresa de consultoria de importação direta do Brasil. Obrigada aos nossos patrocinadores QR por Code. mais esse episódio. QR Code na tela. E para finalizar aqui, eu vou deixar você fechar esse podcast com uma mensagem que você pudesse dar a todo o nosso segmento, né? Nosso segmento é muito grande, ele envolve não só o comércio de automóveis, como serviços, oficina, é todo mundo, pessoal de financeira, é muita gente envolvida para fazer essa roda girar. Olha, em primeiro lugar, eu não poderia deixar também de fazer uma propaganda para o meu patrocinador, o Idman. Muito obrigado por estar aqui. Se você tem alguma dificuldade no seu carro, seja ela de manutenção, martelinho de ouro, tudo, motor, revisão ou até alguma orientação, a equipe Widman vai ter o maior prazer em te receber, e o cappuccino lá é sensacional. E se você é uma mulher e prefere ser atendida por um time feminino, também tem um time feminino para te atender. Gerson, eu gostaria de terminar isso repetindo a frase mensagem que eu sempre falo: o mundo melhor começa em cada um de nós, e a transformação que nós queremos no mundo, nós podemos dar início a ela. A gente sempre acaba cobrando muito do outro e se envolvendo muito pouco. Então, que a gente tenha mais força, mais dedicação, mais humildade, que a gente tenha mais fraternidade uns com os outros, porque a gente não acerta sempre, não é todo dia que a gente está para cima, ou tem dias que a gente comete algum deslize ou é indelicado com alguém, mas que na medida das nossas possibilidades, que a gente se esforce para ter um mundo mais generoso. Lembrando do menino que teve lá, que eu sempre esqueço o nome dele, da Paralimpíada. Guilherme, o Gui. Como é que é o nome dele todo? É o Guilherme. Eu não lembro. O sobrenome aqui eu não me lembro agora aqui. O Gui, eu chamo ele de Gui. Se você puder olhar a vida do Gui, eu queria que a vida de cada um de nós, a gente pudesse aprender mais com ele. Se você nunca viu a história dele, vale muito a pena ver. É isso aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, Fernando. Estou esperando só a data do churrasco, o vinho levo. É isso aí, pessoal. Mais um podcast. Vem outros aí. E mais uma vez aí a gente está levando muito conhecimento para vocês. E basta só acompanhar. Segue a gente no YouTube. Nós temos esse canal que é recente, mas ainda vai fazer muita história. Não é isso, Carol? Os cortes no Instagram. E não deixe de seguir apenas a Widman. Você tem que seguir também Fernando Mendes. Bota o QR Code aí. Fernando Widman. Fernando Widman. Ele é ótimo, sensacional. Vocês vão adorar a página deles no Instagram. Valeu, pessoal. Até a próxima.